culto muito importante, especial, para cumprir uma das ordenanças começar a usar microfone com fio. Pode diminuir que tá dando microfone aqui, Rafa. Vou te demitir, cara. O Rafa fala, mas faz anos que eu nem recebo salário, como é que... Agora aumenta o retorno. Enfim, culto abençoado, ceia, cumprindo o mandamento do Senhor, celebrando a ceia até que Ele venha. E hoje eu quero trazer uma palavra rapidinho para que a gente não exceda o nosso horário de culto. E é uma passagem rápida, conhecida, que eu creio que o Senhor do Rio Azul saindo além do rio, além do Rio Azul. As ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Tristeza e dor nunca mais verei, todos verei o grande rio da vida, claro como que está. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nem o clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei teu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei o teu corpo, enfim. As nações andarão à sua luz, cante, e as portas, a cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do Rio Azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá
as nações andarão à sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Aleluia! Glória a Deus! Aleluias! Aleluias! Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, diz o seguinte: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé de Gisro, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Amém? Irmãos, falar sobre Elias é algo desafiador, pois embora até hoje é tido pelos judeus como o maior profeta que já existiu, Elias é um cara que ele aparece do nada, não se sabe de onde vem, não se sabe o que ele fez em sua infância, não se sabe como foi a sua criação. Simplesmente Elias aparece na história de Israel. E aparece em um momento muito importante, pois Israel estava tomado por um rei que levou o povo a um dos piores pecados, que é o pecado da idolatria. Israel que teve a sua experiência com Deus, não uma experiência como a maioria de nós temos, porque diferentemente daquele povo, e olha que nós quando lemos a Bíblia, nós olhamos as histórias, ouvimos as histórias e pensamos: nossa, como eu queria estar lá quando Jesus caminhou sobre a terra. Como eu queria ver o mar se abrindo. Como eu queria
ver o maná descendo do céu, como eu queria ver grandes coisas, grandes relatos da Bíblia. E nós desejamos, por algum momento, estar lá, mas a Bíblia nos fala, Jesus nos fala, que nós somos os bem-aventurados, porque nós cremos sem ver. E este povo, mesmo vendo, não cria. Este povo, mesmo vendo, não obedecia. Este povo que teve a sua jornada iniciada ainda em Abraão, quando chega nas terras prometidas, começa a conquistar, mas é tão interessante que a Bíblia fala que o Senhor dá uma ordem para que eles avancem e conquiste a terra de Canaã. Mas nós vamos ver que muitos deles, muitas das tribos que compunham as tribos de Israel, ao entrar na terra que o Senhor tinha preparado, ao invés de entrar e conquistar, eles fazem aliança com os moradores daqueles lugares. Eles fazem aliança com os heteus, jebuseus. Eles fazem alianças com homens, com povos que não tinham Deus como seu único Senhor. E por fazer aliança com esse povo, foi introduzido no meio deles costumes que desagradavam a Deus. O povo agora começava a adorar a outros deuses. O povo agora começou a abandonar o seu primeiro amor, só porque fez aliança com quem não devia. Minha mãe sempre me disse, contou alguns ditados, né? Eu até brinco com ela, que às vezes minha mãe, como a grande maioria dos mais velhos, são pessoas sofridas que não conseguiram ter estudo. Então, por não ter estudo, ter dificuldade na leitura, às vezes acaba pregando aquilo que ouve. E eu vejo misericórdia de Deus na vida dessas pessoas. Eu não vejo misericórdia na vida de quem sabe ler e não lê porque é preguiçoso, porque despreza a palavra do Senhor. Mas minha mãe, ouvindo muitas coisas, ela vai falando como se fosse na Bíblia, né? E quantas vezes ela falou, a Bíblia fala, me diz com quem tu andas que eu te direi quem és. Eu falo, quem foi que disse isso, mãe? Foi Maomé? Só se for, porque... E as mães sempre falam isso para os filhos, olha, cuidado com quem você anda, porque quem você anda vai determinar quem você é. E o povo começou a andar com pessoas que não tinham o mesmo hábito deles. Se você anda com pessoas fervorosas que falam de Jesus, automaticamente o seu coração vai se encher disso. Porque seu ouvido está ouvindo falar de algo bom, poderoso. O seu coração vai se enchendo e automaticamente a sua boca começa a falar as mesmas coisas. A nossa boca normalmente profere aquilo que os nossos ouvidos costumam ouvir. Se nosso ouvido ele é santo, se os nossos olhos é santo, o corpo todo vai ser santificado. Por isso precisamos tomar cuidado quem ou com quem nós andamos. Pastor, mas a Bíblia nos ensina a não fazer acepção de pessoas. Não posso fazer distinção. Você não deve fazer para salvar. Você deve falar de Jesus para o branco, para o negro, para o pobre, para o rico, para qualquer um. Você tem que falar de Jesus, porque a salvação é para todos. Mas o Salmo 1 fala que bem-aventurado o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores. Ô meu querido, desculpa, mas se o seu linguajar é para falar de mulher, o meu não é, o meu é para falar de Jesus. Então dá licença aqui que eu estou saindo. Se você costuma falar palavrão, desculpa, mas a minha boca sai louvores, então não dá certo. E nós vamos ver a ruína do povo de Deus por fazer aliança com quem não devia. E nesse período específico de Elias, o rei Acabe, que já era um desviado mesmo, piora quando faz aliança com uma mulher chamada Jezabel.
ele casa com Jezabel. Jezabel introduz costumes que não era lícito para o povo de Deus. E é nessa hora que surge o profeta Elias. E Elias foi tão marcante na história de Israel, porque Elias foi um homem que teve coragem de denunciar o pecado. Elias foi um homem que não temia autoridades humanas, temia a autoridade de Deus. Ah, mas o rei mandou fazer. Mas se o que o rei mandou fazer não condiz com aquilo que Deus mandou fazer, então não vou fazer. E o rei introduziu a adoração a Baal e a Zera no meio do povo de Deus. Elias aparece nesse contexto. Irmão, se nós formos falar de Elias, ele protagonizou grandes histórias marcantes. Até uma criança já ouviu falar de Elias, que profetizou para não chover e não choveu. Está lá Acabe fazendo festa com seus sacerdotes, 850 sacerdotes de Baal e de Azera. Está junto Jezabel, cultuando a Baal, cultuando a Azera. De repente eles escutam um barulho. Elias entrando no pátio do palácio, aponta o dedo para o rei e fala: você está levando o povo ao pecado. Você está cometendo o pecado. E assim diz o Senhor, por intermédio da minha palavra: não vai chover em Israel enquanto eu, Elias, não falar. Um homem que era ousado e se retira, e a Bíblia fala que durante 3 anos e meio não choveu. Israel entra em uma crise. Não tem água. Se não tem água, não tem plantação. Se não tem plantação, os animais morrem, as pessoas morrem, as pessoas estão desnutridas. Nós estamos há 1 ano agora, fazendo em março, numa crise sanitária, algo que está abalando o mundo. Pessoas estão morrendo, pessoas estão sendo internadas, pessoas estão desempregadas, pessoas estão sem dinheiro, pessoas estão entrando em falência, empresas estão fechando. 1 ano, imagina 3 anos e meio, um país em crise, sem chuva, sem plantação, sem ver os seus animais dando cria. 3 anos e meio, de repente Deus fala: Elias, volta lá e anuncia a chuva. Elias está indo, no caminho ele encontra um dos servos de Acabe e fala: chama lá seu chefe, chama lá o rei, chama o povo, fala que eu voltei e vou estar lá no Monte Carmelo, porque hoje nós vamos sacrificar ao Deus verdadeiro e nós vamos ver quem é o Deus que responde. O Deus que responder, esse é o Deus de verdade. Oh, irmãos, como eu quero ver saindo dessa igreja pessoas que tenham coragem, pessoas que tenham ousadia de chegar e fazer prova e falar: olha, se você crer, Deus vai transformar a sua vida. Sobe lá, eu vou estar esperando. Sobe com todo mundo, sobe com o povo, sobe com Acabe, sobe com Jezabel, sobe com todo mundo. Chama lá, que eu vou estar lá esperando. Subiram lá no Monte Carmelo. Ele falou: vai lá, sacrifica aí vocês aí. Chama Baal. Manda ele responder com fogo. Então lá, os sacerdotes de Baal, de Azera, se mutilando, se cortando, derramando sangue e chamando Baal, Baal, e rodando sobre o altar e gritando: Baal, 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 Baal. E Baal não responde, porque nós sabemos que não existe outro Deus a não ser o nosso Deus. E Elias aí encostado falando: clama mais alto. Eu acho que Baal está dormindo, chama um pouco mais forte. Eu acho que ele não está escutando, mas é lógico que ele não escuta, porque ele é um Deus que tem ouvido e não ouve. Ele tem olhos e não vê, ele tem boca e não fala, ele tem pé mas não anda. Mas o único Deus que pode todas as coisas, o seu nome é Jeová.
alto. Chama mais forte. Oh, irmãos, Baal precisa de grito. E o nosso Deus, até a sua lágrima, Ele sabe interpretar. Baal precisa que você derrama sangue, mas o nosso Deus foi quem derramou sangue em nosso lugar. Oh, Rabaxeriarabás. Chama mais alto. Baal não está ouvindo, e o povo gritando Baal, 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 e se mutilando, e derrama sangue, pula e roda, se joga no chão e nada acontece. Elias fala: agora é minha vez. Só que aí está a diferença de um homem e de uma mulher de Deus. Ele tem ousadia. Deus não falou para ele fazer isso, Deus falou para ele orar e profetizar que a água viria. Mas ele teve ousadia, só que ele teve ousadia dentro de um modelo de santidade. Ele fala: agora é minha vez. É minha vez. Então tá. A primeira coisa que vocês vão fazer: restaura esse altar para mim aí, por favor. O altar estava todo quebrado. Ele falou: restaura o altar. Sabe por quê? Porque não tem fogo em altar que está quebrado. Não adianta você vir ao culto e falar: eu não senti a presença. Não adianta vir ao culto e falar: eu não senti foi nada, o fogo não desceu, a coisa não aconteceu. Enquanto você não consertar o altar, o fogo não vai alcançar a sua oração. Não dá para chegar aqui no domingo às 5 horas da tarde, achando que vai fechar o olho, levantar a mão para o céu e vai falar: vem Espírito Santo, me renova, me enche. Sendo que a semana toda foi falando palavrão, foi vendo o que não deveria ver, foi fazendo o que não deveria fazer. E chega aqui no domingo achando que o fogo vai descer. Não, a primeira coisa é: põe a cara no pó. Se humilhe. Talvez ainda haja esperança. Os teens dançaram falando sobre o vaso. Eu quebro o meu vaso. Ei, só que no capítulo 18 de Jeremias fala que o Senhor, quando chama Jeremias, falou para ele: ó, desce. Desce a casa do oleiro. Às vezes nós queremos ouvir o oleiro falando conosco. Eita. Às vezes nós queremos ouvir o oleiro falando conosco, mas não queremos descer. Nos colocamos na posição de Senhor, sendo que somos servos. Nos colocamos em uma posição falando: Senhor, o Senhor tem que falar comigo hoje. Tem que fazer o que eu quero hoje. Tem que transformar minha vida hoje. E a ordem dele é: primeiro desce. Primeiro desce. Põe a cara no pó, se humilha, porque quem que você está falando não é Baal, não é Acera, é o Deus que criou os céus e a terra. Moisés foi criado dentro do palácio, foi criado para ser um soldado. Moisés era forte, Moisés era grande, Moisés era enorme, a ponto de matar um soldado egípcio quando viu que os egípcios, os soldados, estavam castigando o hebreu. Ele viu aquela cena, não aguentou, foi lá e matou um egípcio na pancada. Moisés era forte. Moisés cresceu achando que seria o tal. Moisés cresceu aprendendo todas as lutas, a usar todas as armas. Moisés matou e foi embora. Quando chegou em Midian, tinha os pastores lá enchendo o saco da mulher que ele iria casar depois. Ele foi e bateu nos pastores também de ovelha. Moisés era bravo, Moisés batia em todo mundo. Só que um dia ele vê uma sarça pegando fogo. Ele vai se aproximando e escuta uma voz dizendo: Moisés, ei Moisés. Só que Moisés é bravo. Moisés já bateu nos pastores, Moisés já bateu no soldado. E Moisés vai se aproximando. Quem é que está falando? Ei Moisés, quem é que está aí? Ô Moisés, você pode ter batido no soldado, você pode ter batido nos pastores, mas chegou a hora de tirar as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Quem está falando aqui é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó.
Oh! Desce, Moisés! Desce, Moisés! Até hoje você andou cabeça para cima, né, Moisés? Narizinho empinado, né, Moisés? Bateu em todo mundo, mas hoje você vai ter uma experiência com aquele que é eu sou. O eu sou está aqui. Elias sabia disso. Elias sabia disso. Quando ele vai fazer o sacrifício, a primeira coisa que ele fala é restaura o altar. Restaura o meu altar aí, sabe por quê? Porque primeiro eu dou, para depois eu pedir. Chega no final do culto, eu quero orar pedindo, mas desde o início do culto eu não entreguei a minha adoração. Eu não disse que Ele é santo, eu não agradeci o meu dia, eu não dei louvores a Ele. Oh, queridos, bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Ele entrega a sua adoração ao Senhor, ora, e o fogo desce naquele lugar. E todos que estavam ali, vendo aquela situação, começaram a louvar e glorificar a Deus, dizendo: só o Senhor é Deus. O povo agora se reconcilia com Deus. O povo vê que de fato Jeová, o Deus Criador, é o único Deus que existe, e começa a gritar: só o Senhor é Deus. Pegam as espadas e matam os sacerdotes de Baal e de... Elias vai orar. E quando ele ora, ele chama o seu moço e fala: vai lá ver se tem alguma coisa. O moço vai. Quando viu, tinha nada. Ué, o camarada acabou de orar. Você olha e fala: eu já orei, algo aconteceu, então eu vou orar de novo e vai acontecer. E não acontece. E você começa a duvidar de que de fato o milagre vai acontecer, porque você já orou uma, já orou duas. Ele vai orar a terceira e a mesma coisa, não vai acontecer nada. Mas eu quero trazer uma palavra para você: não pare até que o milagre aconteça. Eu já orei uma, ora a segunda. Eu já orei a segunda, então ore a terceira, até que o milagre aconteça. Na sétima vez, orou, o jovem vai. Quando volta, Elias, não é igual às outras vezes, mas ainda não tem nada demais. Porque a única coisa que eu vejo é uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Elias levanta, eu imagino ele no pó, levanta, sacode e fala: então corre, porque vem chuva aí. Mas o sinal é pequeno, não importa. Deus não precisa de sinal grande para realizar grandes milagres. Mas a nuvem é pequena, não importa. Mas o Deus da nuvem é grande. Mas a nuvem é pequena, não importa. Deus deu um sinal para você hoje. E o sinal é: saia desse lugar hoje crendo que algo está acontecendo, mesmo que você não veja. Vamos embora, avisa lá. Só que no capítulo 19, irmãos, acontece algo inusitante, algo diferente, algo até mesmo estranho e difícil de pregar. Porque quando nós vamos passar a nossa história para alguém, nós nunca queremos contar a parte ruim da história. Nós sempre queremos contar as partes boas. Venci, conquistei, arrumei emprego, me formei. Mas todos nós temos um capítulo ruim. Deus abençoe, Zé. Dá um pouco mais de retorno para mim, Rafa, por favor. Todos nós temos um capítulo ruim na nossa história. Como seria bom se a história de Elias fosse só fogo. Se a história de Elias fosse só a água caindo. Se a história de Elias fosse só os desafios que ele fez. Mas no capítulo 19, a história de Elias é outra. Acabe vai para casa. E chega em casa, ele conta para Jezabel, sabe o quê? Que Elias havia matado
os sacerdotes de Baal e de Azera. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Era para Acabe chegar em casa e falando para Jezabel o seguinte: Jezabel, a partir de hoje acabou. Acabou esse negócio de Baal, acabou esse negócio de Azera. A partir de hoje nós vamos adorar um único Deus. Sabe por quê? Porque nós estávamos no monte, os sacerdotes clamaram e nada aconteceu. Nós estávamos lá e nada aconteceu. Mas quando Elias clamou a Deus, o Deus de Elias derramou fogo, consumiu tudo. E agora até os sacerdotes foram mortos. E todo o povo começou a gritar que só o Senhor era Deus. Era para Acabe chegar em casa falando isso. Mas na ótica de quem não quer crer, nunca vai crer. Não adianta o culto derramar fogo. Não adianta no culto milagres acontecerem. Não adianta no culto as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Não adianta no culto as pessoas se converterem. Porque aquele que não quer crer, quando chegar em casa, vai falar uma ótica diferente. Vai falar do som, vai falar da roupa, vai falar do cabelo, vai falar do pastor, vai falar dos músicos, vai falar de todo mundo. Era para Acabe chegar em casa falando: acabou, pega tudo que é de Baal e Azera e vamos jogar fora. Mas não, ele chega falando: Elias mandou matar os profetas de Baal, de Azera. E Jezabel se enfurece. A fúria que entra no coração de Jezabel se dá pelo testemunho que Acabe contou para ela. Ei, qual é o testemunho de que você tem passado para as pessoas? Quando você fala das pessoas da igreja, de Deus, dos irmãos, tem gerado nas pessoas amor, tem gerado nas pessoas comunhão, tem gerado nas pessoas a presença de Deus, ou só um espírito de nunca quero ir para a igreja por causa disso? Não adianta. Jezabel não estava lá, mas pela ótica de Acabe, ela pegou raiva de Elias. Ela pegou raiva do profeta. E quantos profetas estão sendo perseguidos por causa de óticas distorcidas de pessoas que estão contando aquilo que convém a contar? Irmãos, eu sou pastor e filho de pastor. A minha vida inteira eu tive que ouvir pessoas debochando de crentes e de pastores, falando que pastor é ladrão, de que o pastor pega oferta para ele, de que o dízimo dos irmãos vai para o bolso do pastor. Oh, querido, deixa eu te contar uma coisa. Passa um mês comigo, anda comigo todos os dias para você ver como que é uma vida de um pastor. Passa um mês andando comigo, acorda comigo, almoça o dia que dá para almoçar. Levanta para orar comigo. Vem aqui segunda, tem ensaio das mulheres. Na terça tem oração. Na quarta tem culto. Na quinta tem ensaio do louvor. Na sexta tem culto. Vai levar as pessoas nos hospitais quando elas precisam. Vai atender um casal. Vai levar alimento. Nós, graças a Deus por isso, eu amo isso. Nós não precisamos nos fazer algum comercial sobre as nossas pessoas para dizer que somos bons, não. Mas já tem aí 2 meses que junta eu, Rafa, mais alguns irmãos aí, e sai de manhã no sábado para entregar café da manhã para morador de rua. Acordar 5 horas da manhã no sábado, o dia que era para ser o descanso. Vai lá, só que tem muitas pessoas que não gostam de pastor, tem muitas pessoas que não gostam da igreja, por causa que tem muita Acabe chegando em Jezabel e falando o que convém. Enquanto você não mudar seu testemunho, pessoas que estão te ouvindo nunca vão se achegar a Deus. Acabe chega em Jezabel, ao invés de falar assim, ó, Deus foi glorificado, não, ele fala, Elias matou os sacerdotes. Jezabel falou, então, já que ele matou os meus sacerdotes, que os deuses me castiguem, se amanhã eu não fizer com a vida dele o que ele fez com a dos meus sacerdotes. Manda um mensageiro a Elias. E Elias, que acabou de orar para que a água caísse. Elias que acabou de orar para que chuva descesse.
para que o fogo descesse. Agora tem que fugir, porque Jezabel quer matar ele. Só teve chuva porque Elias orou, não esqueça disso. Só teve fogo porque Elias orou, não se esqueça disso. Não se esqueça que a chuva que caiu sobre a sua cabeça foi porque Elias orou um dia. Não se esqueça disso, que o fogo que desceu do céu, desceu porque Elias orou. Só que agora Elias está fugindo. E como é difícil o capítulo da história daquele que um dia foi tão usado por Deus. Agora o capítulo é um capítulo triste. Quantas pessoas que um dia foram Elias e oraram, o fogo caiu. Quantas pessoas que um dia foram Elias, oraram e a chuva desceu. Quantas pessoas que foram Elias, oraram e algo aconteceu e hoje estão se escondendo, porque estão com medo das ameaças, estão com medo das calúnias, estão com medo das dificuldades, estão com medo das afrontas. Elias foge. A primeira coisa que ele faz é abandonar o seu servo. Pessoas que estão com medo, a primeira coisa que faz é começar a abandonar aqueles que estavam do lado. Quer se isolar. Eu vou me isolar. Não, Elias pega o seu servo, a Bíblia fala, e deixa em uma cidade e vai para o deserto sozinho. Só que Deus não te chamou para você caminhar sozinho. Deus não te chamou para você viver sozinho. Deus não te chamou para você enfrentar isso sozinho. Eu vou me isolar. Eu vou deixar o meu servo aqui, vou deixar todo mundo aqui e vou embora, vou me isolar. Foi o que Elias fez. Correu para o deserto, achou um pé de zimbro e pediu a Deus a morte. Ah, queridos, Elias ora e fala: Senhor, eu não sou merecedor, eu não sou melhor do que os meus antepassados, eu quero morrer. Ei, talvez esse seja o seu sentimento agora. Um sentimento de fim, acabou para mim. Eu não vejo mais saída, eu não vejo mais esperança, eu não vejo mais algo que possa mudar na minha vida. Eu não sei se você entrou aqui assim essa tarde, mas eu quero profetizar que algo já está acontecendo na sua vida. Esse sentimento de que não tem mais jeito, esse sentimento de que acabou, esse sentimento de que para mim já deu. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te falar que Ele está vindo ao seu encontro. Elias deitado no pé de zimbro e dorme, porque aquele que abandona o propósito do Senhor, aquele que está com medo, ele primeiro se isola e segundo ele dorme. Tem muitas pessoas dormindo espiritualmente, e aquele que dorme não consegue entender e ver o que está acontecendo ao seu redor. Aquele que dorme não consegue ver o que está acontecendo. Ei, hoje o Senhor vai te despertar, querido. Não dá mais, não dá para dormir. Hoje o Senhor vai te despertar, porque a caminhada ainda é longa. Elias está dormindo e fala: Senhor, acabou para mim. Eu não sinto mais vontade de orar, eu não sinto mais vontade de louvar, eu não sinto mais vontade de caminhar. A única vontade que eu sinto agora é de morrer. A única vontade que eu sinto agora é de morrer. Só que enquanto ele dormia, a palavra do Senhor fala que um anjo se aproximou dele, tocou nele e falou: Elias, Elias, acorda, Elias. E quando Elias acorda, ele vê ali um pão assado na brasa, ele vê o anjo, ele vê um jarro de água. Ei, enquanto você dorme, o Senhor está providenciando o que você precisa. Rabash, Yaragás, Ele levanta a cabeça, ele levanta a cabeça e olha. Quando ele olha, ele vê o anjo, ele vê o pão, ele vê a água, ele come, ele bebe, mas aquilo ainda para ele não é o suficiente, ele volta a dormir. Só que o anjo vem a segunda vez, e na segunda vez que o anjo vem, a Bíblia fala, no versículo 7,
Vamos ler o versículo 7. E eu já vou finalizar para entrarmos na ceia do Senhor. No versículo 7 fala: o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Ei, você que acha que acabou hoje o Senhor fala: não, tem muito mais para vir ainda. A viagem ainda é longa, mas você precisa se levantar. Você precisa se levantar. Você precisa reagir. Olha só, o anjo levou a água, o anjo levou o pão, mas o anjo não pegou Elias no colo, não. O que você está esperando é o anjo te pegar no colo, não. O que você está esperando é alguém te levantar, não. A palavra está sendo lançada, o alimento para a sua vida é hoje, mas você é que precisa tomar a iniciativa e levantar, se posicionar. O anjo fala para Elias: Elias, levanta, coma. Aí a palavra do Senhor fala que ele come. No versículo 8, eu finalizo agora. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até Horebe, que é o monte de Deus. Ele levanta, ele come e ele bebe. E fortalecido com aquela comida, ele anda 40 dias e 40 noites. 40 vem falar sobre preparação, provação. Vem falar sobre um período de provação. Quantos anos o povo ficou no deserto? 40 anos. Quantos dias Noé ficou dentro da arca? 40 dias e 40. Quantos dias o Senhor Jesus ficou no deserto? 40 dias e 40. A comida que o Senhor tem para você vai te preparar para passar pelo processo que você tem que passar. Você não entendeu. O anjo levou o alimento, levou a bebida, mas só que falou para ele: você vai ter que passar pelo processo. São 40 dias e 40 noites que você vai ter que caminhar até chegar em Horebe, que é o monte de Deus. A comida que ele comeu naquele dia deu força para ele caminhar o tempo do processo. A comida que ele comeu naquele dia deu força para ele passar pela caminhada, pelo preparo, pela prova. Hoje o Senhor está te mandando: levanta. Você vai ter que enfrentar os processos. Isso não vai te livrar dos processos, mas saiba de uma coisa: é Ele que vai te fortalecer e você vai chegar até Horebe em nome de Jesus. Horebe é o seu destino final. Mas eu tenho 40 dias, eu vou ter que caminhar, só que você vai caminhar com a força que o Senhor vai te dar. Não é com a sua força mais, não é mais com a sua palavra, não é mais pelo que você sente, mas é por aquilo que Ele vai fazer através de você. 40 dias depois, Elias chega em Horebe, no monte de Deus. Eu não sei se você já está na caminhada dos 40 dias. Eu não sei se você está iniciando a caminhada dos 40 dias. Eu não sei se você já está no final dos 40 dias. Mas uma coisa eu falo: se você está aqui hoje, está ouvindo esta palavra hoje, é porque o Senhor está te fortalecendo e você vai chegar lá em nome de Jesus. Você vai chegar, não existe outra opção. Mas vai doer? Vai, porque o deserto é quente, o deserto é frio, o deserto é difícil caminhar. Tem hora que você desce, tem hora que você sobe, tem dia que você está bem, tem dia que você está mal. Mas não se preocupe, porque a caminhada pode ser difícil, a caminhada pode ser longa, o deserto pode ser horrível, pode ser quente, pode ser frio, mas o Senhor estará com você em por onde você passar. Elias, está na hora de levantar, Elias. Elias, está na hora de reagir, Elias. Não dá mais para ficar debaixo de um pé de zimbro. Não dá mais para viver do jeito que está vivendo. Hoje o Senhor te chama. Hoje o Senhor te chama. Elias começa a história dele
com bênçãos, vitórias, com glórias. Mas no capítulo 19 vem a derrota, vem o desânimo. Se você está vivendo o capítulo 19 na sua vida hoje, de tristeza, angústia, choro, dor, desespero, hoje o Senhor te chama para levantar, porque ainda não acabou, a sua história apenas está começando. A sua história apenas está começando. E Elias continua a caminhada. E um dia, eu imagino ele está lá, conversando com Eliseu. De repente, ele vê aquele redemoinho de fogo, aquele carros e cavaleiros de fogo. Ei, ele fala: este fogo eu conheço. Este fogo eu conheço. E Elias é tomado para Deus. E quando eu quero imaginar assim, quando ele chega lá, Zé, ele chegou lá, está diante de Deus. Deus chama Elias e fala: vem cá, Elias, você estava com medo no 19? Ô Senhor, mas Jezabel disse que ia me matar. Elias, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai voltar lá e vai conhecer um que tem poder até sobre a morte. Um dia você vai voltar lá e vai entender que Jezabel pode até ameaçar, mas o poder da vida e da morte está sobre as minhas mãos. E um dia Jesus vai orar. Enquanto orava, os seus discípulos ali, Pedro, Tiago e João, dormindo, de repente eles acordam e vê Jesus com mais dois homens, Moisés e Elias. Eu não sei o que eles conversavam, irmão, mas a Bíblia nos deixa muita margem de tentar imaginar. E Elias chegando lá no monte com Jesus, falou: Jesus, é você que vai morrer na cruz? Sou eu. Você que é o Filho de Deus? Sou eu. O corpo de Jesus é transfigurado. A Bíblia fala que começa a brilhar. Moisés do lado, um dia falando com Deus, saiu do monte, o seu rosto brilhava. E Moisés, quando vê Jesus sendo transformado, o corpo todo fala: esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Oh, aleluias. E Elias fala: mas Senhor, então deixa que eu volte, eu morro no seu lugar. E Jesus fala: não, Elias, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, porque nem a morte vai ser capaz de me parar. Oh, Elias, não tenha medo do que Jezabel fala. Elias, não tenha medo das ameaças. Apenas continue a caminhada, porque eu sou contigo, Elias. Eu não sei o que fez você parar. Eu não sei o que fez você desanimar. Eu não sei o que fez você temer. Mas hoje o Senhor fala: Elias, fica de pé, Elias. Levanta, Elias. Chegou a hora de voltar a caminhar. Eu não sei se entre nós aqui existe alguém que, assim como Elias desanimou, assim como Elias parou, assim como Elias pensou até na morte, mas hoje o Senhor te trouxe, te traz aqui para dizer: não, o alimento já está pronto, é só você comer e caminhar, porque o seu destino final é no monte do Senhor, é em Horebe. Ei, eu sei que você está de máscara, mas olha para essa pessoa e fala assim: ó, não pare, não desista, é até Horebe. O seu destino final não é aqui. O seu destino final não é debaixo do pé de zimbro. O Senhor hoje te trouxe aqui para te levantar, para te alimentar, para te dar forças, e você vai caminhar. O Senhor está falando com muitas pessoas aqui nessa hora, e eu quero orar por você. Você que foi tocado por esta palavra, você que se sente como Elias, eu quero te convidar a ficar em pé e vir aqui na frente. Pastor, eu não aguento mais. Pastor, eu não aguento mais. Pastor, eu não aguento mais. Para mim parece que cheguei no fim, pastor.
Pastor, eu cheguei no fim, pastor. Eu cheguei ao fim. Eu não tenho mais força para caminhar. Eu não tenho mais força para prosseguir. Eu não tenho mais. Eu estou vivendo de um jeito que... pastor, se o Senhor não mudar a minha vida hoje, se o Senhor não fizer algo por mim hoje, eu não sei o que será de mim quando eu sair daqui. Ei, Elias, você não vai morrer no pé de zimbro. Você não vai desistir, você não vai parar. Chegou o momento em que o anjo está mandando você colocar de pé, comer e seguir a viagem. Porque a viagem é longa e Ele tem muitas coisas para realizar ainda através de você. E a igreja fica em pé neste momento. A tua face queremos ver, a tua presença queremos ter, a tua face queremos, a tua presença queremos ter. Então vem, amado, então vem, amado, então vem. A tua face, a tua face queremos ver, a tua presença queremos. Pode orar, ora por eles aí, ora. Queremos ver a tua presença. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado. Amado, vem, beija-me com tua glória, vem. A glória de Deus está nesse lugar.